vocês. Hoje vamos gravar um vlog super especial de um passeio que eu vou fazer pra escola, com a escola. E eu vou mostrando pra vocês, é um passeio cultural, vai ter várias novidades, eu não sei ainda definir direito o que é, mas vamos comigo que eu vou mostrar tudo. Já estamos saturados dessa discriminação, pois a nossa inteligência não é para a servidão. A gente não é capacho desse bando de diacho, elitista, filho do cão. Eu não mudo meu sotaque, nem meu termo imponente. A riqueza da minha terra, que é falada pela gente. Como disse o Suassuna, minha língua é uma questão. Então a gente vai vou passar a palavra para o Douglas falar sobre, vou fazer uma provocação e depois a gente já abre para essa interação com a plateia, pode ser? E aí a gente vai tentando lidar com isso. Douglas, é o seguinte, conheço o Douglas há um certo tempo, e a questão dos cursinhos populares eu acho uma coisa muito interessante, depois você podia passar a falar sobre isso, mas eu queria que você lidasse com a ideia de como é que nessa conjuntura, ser professor, ser militante, blogueiro, colocar o tempo inteiro sua cara a bater em determinadas questões, isso está muito impregnado não só nas posições políticas que você toma, mas também na sua produção como pensamento sobre o Brasil e na relação disso com os mais jovens, com a sala de aula. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que você pousa os teus desejos nesse mundo? Opa, gente, salve de novo. Salve! Uma felicidade, satisfação total de estar aqui, Eugênio, Jarid, meus grandes amigos, colegas de caminhada. Galera, a sala de aula é um palco como esse. É um lugar em que o professor, a professora, ela mais do que fazer o exercício de levar algum conteúdo, ela precisa, a professora precisa conseguir enfeitiçar, cativar, encantar aquele que está naquele espaço de educação. E eu sou professor de história, eu sempre gostei de história. Tem alguém aqui que gosta de história, não? Alguém aqui gosta de história? Da aula de história? Da professora de história? Alguns sim. A professora de história é a mais legal da escola, será não? Não? É o de matemática. É o de matemática. É o de educação física. Claro que é. Educação. Gente, é claro que existem estereótipos, né? Não é à toa. Você sabe que um dos principais problemas da educação brasileira é a matemática. Embora a matemática seja das ciências mais importantes, embora a matemática seja a ciência presente em todas as outras ciências. E de maneira geral, mesmo e sobretudo na escola pública, a nossa juventude ela é quase educada. Existe quase um trabalho para que a nossa juventude não goste de matemática. Um grande problema esse. Agora, eu fui fazer história. E eu pergunto a vocês, do meu lugar. Gente, história do Brasil. Vamos lembrar a história do Brasil. A gente chama assim na historiografia que existe uma história oficial e uma história que é a história real. Numa briga, numa luta, numa disputa, um perde, um morre. Quem dos dois escreve a história? Quem sobreviveu, quem venceu a luta. Então, quando a gente vai estudar história na universidade,
nós logo nos deparamos com um negócio chamado a construção da história dos vencidos e a construção da história dos vencedores. Quem escreveu a história que a gente conhece sobre nós mesmos foram os grupos que desde o começo do Brasil mandam no Brasil, detêm poder no Brasil. Se eu tivesse que perguntar para vocês, quando é que começa o Brasil? Quando é que começa a história do Brasil? Quando? Quando? 1500. É isso que está no livro de história. É isso que a gente aprende a priori na escola. Mas tem algumas observações. Ora, a história oficial, desde a invasão europeia, começa em 1500. 22 de abril de 1500. Mas antes de 22 de abril de 1500, existiam essas terras? Já tinha gente que vivia aqui? Sim, na universidade a gente descobre que isso se chama, lá na universidade, história pré-colombiana. Ou seja, a história dessas terras antes dos portugueses chegarem e ocuparem, antes dos espanhóis chegarem e ocuparem. Entenderam isso? Existe uma história que é considerada oficial e é uma outra história que a gente estuda pouco. Dessa história oficial, desde 1500 até hoje, nós estamos em que ano? Quantos anos faz então que começou a história oficial? 515 anos. Ó a matemática aí, ó. Estamos falando de história, mas veio matemática. 515, certo? Bom, quando ocuparam o nosso território, quando começou a história oficial aqui no Brasil, que nem se chamava assim, como é que a sociedade se organizava? Como é que era a organização? Vocês estão na escola. Organização, olha que palavra difícil, que coisa chata. Organização social e política do Brasil e econômica do Brasil. Como é que era a vida no Brasil na época em que se descobriu, aspas, o Brasil? Como é que era a sociedade? Indígena? A sociedade era indígena? Qual que era a relação dos poderosos com os indígenas? Professor de história. Começou escravizando e depois foi matando. Porque o principal povo que foi escravizado na história do Brasil, qual foi? Africanos? Os índios e depois? Os seres humanos africanos trazidos à força para o Brasil. Gente, escravidão. Eu tenho só 5 minutos, não é isso? Ótimo. Gente, escravidão. Levantei. Escravidão. Galera. Quantos... Gente, vamos combinar. Nós já assistimos filmes sobre a escravidão no Brasil aqui, ou não? No Brasil. Escravidão no Brasil. Filmes. Quantos nós assistimos? Pô, e sobre a escravidão nos Estados Unidos? Quantos filmes? Alguns, né? Então, se eu perguntar em qualquer lugar do Brasil, com qual das duas histórias de escravidão a gente mais chorou? Foi com a história da escravidão no Brasil ou com a história da escravidão nos Estados Unidos? Com qual a gente conhece? Gente, é muito sério. Quanto tempo durou o período da escravidão no Brasil? Uma conta rápida. Quanto tempo durou? Começou em 1500. Até quando? Prova do vestibular. Quando é que termina a escravidão no Brasil? De 1500 até 1888 são quantos anos? 388 anos. Eu posso quebrar o protocolo? Posso fazer uma loucura? Posso. É o seguinte. Ó, 388 anos. Eugênio, perdoa. 388 anos. Organização, perdoa. 388 anos. Vamos fazer uma conta junto aqui. 388 anos. Ó, 388 anos de quantos anos? Do total de 500 e... Se eu fizer uma conta na aula de sociologia ou de história e jogar uma regrinha de 3 e perguntar, nossa, quanto é percentualmente ou proporcionalmente 388 de 515? Ora, eu chegaria a uma conclusão se tivesse estudado e soubesse fazer a conta, né? Não é o meu caso. Que de toda a história do Brasil, de toda a história, 515 anos de história oficial, 3/4 da nossa história foi de escravidão. Só 1/4 foi de escravidão. Tá vendo isso aqui, essa loucura aqui? Isso aqui é uma linha do tempo. Se isso aqui fosse a história do Brasil, começou aqui em 1500, aqui é 2015. Até quando que era a escravidão aqui nessas 4 cadeiras? Até a terceira cadeira.
Agora pensa, gente, já pararam para pensar nisso? Que a história do seu país é assim, ó, quase todinha foi escravidão. E só o último pedaço, só os últimos 127 anos foi sem escravidão. É pouco ou é muito de história de escravidão? Gente, no último pedaço sem escravidão, tivemos 2 ditaduras militares. Vocês acham que isso influencia na nossa vida hoje ou não? Mas a gente dá atenção para isso? A gente estuda com profundidade? Será que a história da escravidão tem a ver com a nossa vida hoje? O quanto a nossa vida é difícil por conta dessa história e da continuidade dessa história? Então eu estou falando aqui com pessoas que podem mudar o Brasil para melhor, com pessoas que têm a responsabilidade de vocês, de tornar esse país melhor para os nossos filhos. Então eu quero perguntar a vocês o seguinte, para terminar de falar aqui. O último pedaço teve 2 ditaduras militares. Quando a gente estudar, vai descobrir, o Brasil é tão louco que teve um ditador chamado Getúlio Vargas. Aí ele foi ditador um tempo. Aí depois ele teve eleição, ele foi eleito pelo voto do povo e virou presidente eleito, depois de ser ditador. Olha que loucura! Isso é a história do Brasil. E depois teve um outro período de ditadura, que é de 64 a 85, depois veio democracia. Agora democracia! Viva a democracia! Democracia, né, gente? Democracia. E aí nós estamos numa feira de que eu tenho que acabar com a escravidão. Eles iam ter que deixar de ser dono das pessoas. Aí eles pensaram, não, já que eu vou ter que deixar de ser dono das pessoas, então eu vou ser dono das terras. Lei de terras, 1850. 1888, acaba a escravidão. 1889, proclamação da República. 1890, tem uma revisão do Código Penal no Brasil. Sabe a redução da maioridade penal que está sendo debatida? Alguns são contra, outros são a favor. Quando é 1890? 1890, 2 anos depois do fim da escravidão. A idade penal era de 16, pulou para 9 anos de idade. 9. Para quem que era essa lei, gente? Para os filhos dos... Pensa comigo. Agora, para terminar. Por que tá gravando isso? As pessoas poderosas naquela época deixaram de ser poderosas depois. Elas passaram a ser donos das terras e tudo que veio em cima das terras. Então as fábricas que surgiram, o sistema econômico, financeiro, bancário, o poder político, todos deles, os que eram donos dos escravos, dos escravocratas. A política, que é onde se faz as leis, inclusive as leis penais, todas elas foram construídas para manter o povo, sobretudo o povo negro, mas os pobres como todo, extremamente controlados. Já pode ir embora? Eles são donos dos meios de comunicação. Da viola que eu toco, na batida do meu tambor, nas manhãs em que acordo, me orgulha ser quem sou. Quem sou eu? Sou capoeira, sou acarajé. Quem sou eu? Sou samberredo, sou candomblé. Dendê, dengo, fubá, zumbi, zambeta, vatapá. Sou neguiorubá. No Leme há 64 anos, né? Subi muito bom para Pinapipa aqui e ver hoje em dia, né, a diferença entre asfalto e favela. No Leme era pequena, mas isso no Brasil não era. Então a gente sabia que tinha aquela separação ali, não é, que ia acabar levando a turma da gente de pegar onda e de empinar pipa para um lado do outro. Então ver isso aqui hoje é ver, não é, de repente nós, povo, construindo o nosso, levantando a nossa voz, subindo as coisas, cara, que legal, grande fluxo. Mas vamos ao que interessa. A poesia é brincar com as palavras e poesia é libertação. Então, primeiro, um poema meu chamado Volta, que diz assim: quando estive em poesia, visitei um não lugar,
Um sonho refinaria de prosaicos de pesar. O banal é refinado em leveza e lucidez. O reverso é revelado. Os clãs encontram as grãs. A mágica e a alquimia são línguas oficiais. Até quem não crê, cria. Lá onde o sempre, jamais. Cristal vira nuvem e voa. O sol namora a garoa. E o choro gargalha também. Tudo te diz, imagine. Tudo te pede, menine. Não se pergunta de quem. Vive-se a vida na flauta. Não se sabe o que é falta, mas sabe-se o gosto que tem. Eu voltei estupefato, com olhos de luminura. Nem precisa de futuro quem tem assim um passado. E o outro que ele pediu pra mim... Parabéns para vocês duas. Infelizmente a gente não tem tempo, foi um cerimonial mais demorado, mas queria agradecer, um abraço, Antônio, parabéns. Luciana, parabéns também. Juliana, desculpa, parabéns também. E é isso. Seres distantes con caras de dieta. Pedal insistente en llegar a la cita. Se escabulle entre bocinas chillonas y gentes. Mañana que devora mi letargo. Shoppings tragan personas perdidas. La sangre caliente. Ramas que se mueven como brazos que señalan. Alguien hace mugre de algún partido político. Una sombra levanta polleras con aires que apenas se enfrían a paso rítmico. Deliro mi tiempo, renuncio al lamento del disfraz dinámico que apilaba eventos. Son varios intentos por sentirse adentro y cual teléfono público cae la ficha de que todo es un invento. ¿Cuánto tiempo falta para quedarnos, ¿Cuánto tiempo falta para calmarnos y quedarnos contemplando nuestra torpeza? ¿Cuánto tiempo falta para encontrarnos y asimilarnos? ¿Qué es lo que tanto pesa? Histórica lógica de un globo casi por estallar. No callar, sí respirar. Involucrar cada órgano en el viaje. Quien no quiera, que se baje. Hay quien elige las cadenas, yo elijo dónde pisar. Quebrar la cápsula, despojar la cáscara. No siempre me encuentro en esta vida tan plástica. No drástica, sí dramática. ¿Qué voy a hacer si fallo a diario en mi retórica? ¿Cuánto tiempo falta? Gravar um pouquinho do evento pra vocês. A gente passou na praia de Copacabana, de Ipanema. Acho que era de Ipanema, não sei se era de Copacabana. Não sei direito, que eu não vou pra esses lados muito. E aí eu cheguei tarde. Cheguei em casa, era quase 3 horas. E aí eu esqueci de finalizar o vlog e eu tô finalizando agora. Tá, então mostrei um pouquinho de vocês do evento. Eu não filmei muito porque minha bateria ia descarregar, eu tava sem memória, não tinha descarregado as coisas no celular. E aí não deu pra filmar muito, eu filmei só um pouquinho das coisas que eu mais gostei, do começo do professor de história falando lá, das poesias sendo ditas, mas teve bastante coisa. E teve algumas coisas que eu não entendi. Então eu filmei as partes que eu mais gostei pra vocês, um pouquinho da praia. Espero que vocês tenham gostado. Super beijo. E até o próximo vlog, até o próximo passeio. Eu fiquei escolando a minha nau e agora, né? E eu filmei pra vocês. E eu tô meio rouca, de cansada. Gente, olha isso daqui, ó. Meu dedo tá todo cagado. Mas ele, porque eu já borroquei com o dedo, né? Mas, cara, permaneceu até agora. Tipo, já deitei, já cochilei e tá intacto. Amo delineado, dura muito. Enfim. É isso. Se você gostou, clique em gostei pra mim, se inscreva aqui no canal. Evelyn Queiroz, me acompanhe no Instagram, @blog Jeito Pra Coisa, que vai ter fotinhas por lá. No Facebook, Jeito Pra Coisa, e no Snap, Evelyn Queiroz, tá bom? Um super beijo e até os próximos eventos e tudo mais. Vai ter vários eventos em novembro, então fiquem ligadinhos que esse é só o primeiro.